Bom, pessoal, vamos aqui para a resolução do exercício da terceira aula. A primeira questão dizia o seguinte, ó. Uma pequena lâmpada ligada a uma bateria é percorrido por uma corrente de intensidade de 0,5 amperes e consome uma potência de 4,5 volts. Qual a tensão entre os terminais da bateria? Então aqui eu deixei grifado aí em amarelo o que nós precisamos, que é a potência e a corrente elétrica. E ele vai procurar o quê? Ele quer saber a tensão. Então a equação que nós vamos usar é essa aqui, tá certo? Fazendo a substituição da potência e da corrente elétrica. Vamos fazer agora uma fração, né? Passar o 0,5 dividindo. Então vai ficar 4,5 dividido por 0,5. Que vai dar igual a 9 volts, tá certo? Então essa questão aqui ela é bem simples, é só para a gente aplicar a equação da potência igual a U vezes I, tá certo? Vamos aqui para a segunda questão. Na segunda questão, ele vai pedir, numa lâmpada, encontra-se as inscrições 60 watts e 120 volts. A corrente elétrica que circula pela residência dessa lâmpada, quando em funcionamento normal em amperes é. Então aqui de novo, ó, é bem simples. A gente vai só usar de novo essa equação da potência U vezes I, certo? Só que nesse caso ele quer saber o valor da corrente elétrica, tá certo? Então, ó, substituindo a potência, que é 60 volts, a tensão, que é 120, vamos descobrir o valor de I. Novamente vai gerar uma fração, né? Ou seja, vai ficar 60 dividido por 120, que vai dar 0,5 amperes. Beleza. Essas duas questões aí é bem básica, tudo tranquilo. A terceira questão vai dizer o seguinte, ó. Essa aqui é um pouquinho que você... Ela é simples, precisa só de um pequeno de raciocínio lógico, tá certo? Mas ela vai dizer o seguinte, ó. Calcule em kWh a energia consumida pelos seguintes aparelhos. Primeiro aparelho, uma torneira elétrica que consome potência de 2.000 watts, funcionando 3 horas, tá certo? Então, isso, lógico, uma torneira elétrica ele é um aquecedor, não é muito do nosso cotidiano aqui não, mas serve como exemplo. Um ferro de passar, que tem uma potência de 800 watts, funcionando por 2 horas. E o outro é um chuveiro elétrico que consome 3.600 watts, funcionando por 30 minutos. Pois bem, o que a gente tem que fazer? Para você calcular em kWh, é dois passos simples. O primeiro é transformar a potência que está em watts em kilowatts. E como é que a gente vai fazer isso? É simplesmente dividir esse valor por 1.000, tá certo? Então, ó, a torneira, que era 2.000 watts, dividindo por 1.000, vai ficar 2 kilowatts, tá certo? O ferro elétrico, que era 800, dividido por 1.000, vai ficar 0,8 kilowatts. O chuveiro elétrico, que era 3.600, né? Dividindo por 1.000 vai dar 3,6 kW, beleza? Então, ó, só que tem um detalhe que a gente tem que organizar. Como ele quer saber em kWh, a torneira e o ferro lá em cima, ó, eles já estão em horas, tá bom? Agora, o chuveiro ele está em minutos. Ora, para transformar minutos em horas, o que é que a gente deve fazer? Só dividir por 60, né? Transformar minutos em horas e divide por 60, tá certo? Então, 30 minutos é 0,5 horas ou meia hora, tá bom? Se você esquecer isso aí, por exemplo, a questão ficaria errada, né? Que você ia multiplicar por 30, então o valor não estava correto. Então, uma coisa importante nesse tipo de questão é você ficar ligado nas unidades se estão coerentes, né? Kilowatts e horas. Bom, depois disso, fica mais simples, né? Agora que eu já sei qual é a potência e o intervalo de tempo de cada um, eu vou fazer a aplicação da equação da energia, né? Que a energia é a potência vezes a variação do tempo, tá certo? Então, sendo assim, vamos lá. Primeiro a torneira. A torneira, ela tinha 2 kW ligado por 3 horas, que vai dar o quê? 6 kWh. O ferro, ele tinha 0,8 watts de potência vezes 2 horas, que vai dar 1,6 kWh. O chuveiro, ele tinha
3,6 de kW de potência, vezes meia hora, né, 0,5 horas, que vai dar 1,8 kWh. Como ele estava querendo saber o total, é só você fazer o quê? Somar os valores, tá bom? Então, a energia desses três aparelhos, nesses três movimentos aí, nesses três tempos de consumo aí, foram de 9,4 kWh. Quarta questão. A quarta questão é o seguinte: um chuveiro elétrico, quando sobre uma DDP de 220 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Qual é a energia elétrica consumida em kWh em 15 minutos de funcionamento? Então, ó, vamos lá. Primeiro, ele quer o valor em kWh. Para calcular a energia, o que é que a gente precisa? A gente precisa da potência e do tempo. Então, a primeira coisa que está faltando aqui é justamente a potência. Eu tenho uma tensão e eu tenho a corrente elétrica, mas nós sabemos calcular isso com essa equação, né? P igual a U vezes I. Então, ó, a potência vai ser 220 vezes 10, tá bom? Que no caso aqui vai ser quanto? 2.200 watts. Beleza, achamos a potência. Só que lembrem, tem que ficar em quê? Kilowatts, né? Então, para transformar 2.200 watts em kilowatts, o que eu faço? De novo, ó, vamos dividir por 1.000. Então, aqui vai ficar quanto? 2.200 dividido por 1.000, 2,2 kilowatts. Beleza. Agora lembre outro detalhe. O tempo tem que estar em horas. Então ali, ó, ele está em minutos. Então o que é que eu vou fazer também? Eu vou ter que transformar esse tempo em horas. O que é que eu faço? Divido por 60. Então vai ficar 15 dividido por 60, que vai dar 0,5 horas, beleza? Pronto. Agora ó, eu já tenho a potência, que é 2,2 kW, e tenho o tempo, que é 0,25 horas. É só aplicar a equação da energia, tá certo? Energia potência vezes ΔT, então vai ser 2,2 vezes 0,5, que vai dar 0,55, nesse caso aqui, kilowatts hora, beleza? Pessoal, agora só mais um detalhe. Por exemplo, se ele tivesse pedindo que a gente calculasse o consumo de energia elétrica desse chuveiro, né? Por exemplo, o consumo de energia elétrica desse chuveiro, se a gente for utilizar o valor que nós temos aqui no Ceará, seria de quanto? O nosso consumo, nosso valor de quilowatts-hora, ele está na casa de 79 centavos, né? Basicamente 80 centavos. Ou seja, esse valor em quilowatts-hora em reais para nós aqui no Ceará seria de quê? De 44 centavos, tá certo? Então, tá aí, ó, só para a gente finalizar essa questão.